alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com máquinas simples. Algumas que eu já estou aqui posicionando para a nossa aula. Vamos lá? Primeiro, alguns avisos, né? É questão aí da nossa aula ao vivo, do aplicativo, que é muito interessante, pessoal. Para vocês que já baixaram o aplicativo, que já estão usando e que estão aqui conosco, vai aí o nosso pedido. Explica para os amigos na escola, diz para eles como é que vocês conseguiram, né? Facilita aí para que eles possam também participar. E também sabendo que a gente pode ver essa aula depois, tanto no aplicativo quanto no YouTube. Então é muito importante, né, rever a aula, se vocês sentirem a necessidade, né, de reconstruir, né, algum conceito que foi trabalhado, ou até mesmo para ver, né, o que foi apresentado, para intensificar, para reforçar aí essa aprendizagem. E a outra coisa aí que a gente vai falar é a respeito aí de Libras, né? Estamos aí com o nosso intérprete, onde tem aí a grande, né, importância de facilitar, de aproximar todos em relação a esses conceitos que vamos trabalhar hoje. Ainda estamos, né, no mês de novembro e continuamos com a nossa campanha. A questão aí, né, que eu coloco para vocês, o mês e a cor mudaram, mas a luta contra o câncer continua. Então, o nosso pedido é para que vocês reforcem aí na família, falem para os homens da família, para os vizinhos, falem para outros amigos, para que também eles incentivem os familiares a procurar, né, o posto de saúde e fazer os exames necessários. É muito importante, gente, se por um acaso, né, essa doença acometer aí alguém da família, que seja diagnosticada no início, que aí fica tudo mais fácil para ser tratada. Mas vamos lá, nós vamos agora, né, conversar um pouquinho sobre esse conteúdo, sobre esse tema de hoje. E para esse tema de hoje, eu estou trazendo aí para vocês, ó, entrem aí, sejam bem-vindos aí na nossa aula, que nós vamos conversar com uma história. Eu vou conversar um pouquinho aí, contando uma história para vocês. Eu acho que essa história vai ser muito importante para vocês entenderem que ao longo do tempo, né, o que é que vem acontecendo em relação aí a esses objetos que fazem parte do nosso dia a dia. E nessa parte eu estou trazendo aí uma linha do tempo. Então a gente vai pensar um pouquinho em relação à questão desse desenvolvimento, desde a pré-história aos dias de hoje, os objetos que fazem parte da nossa vida. E esses objetos, eles estão aí para facilitar a nossa vida. Ele ajuda a desenvolver, né, para que nós possamos desenvolver algumas coisas que sem ele ficaria mais difícil, né? Mais trabalhoso, precisaria de mais esforço. Então aí é que eu venho chamar a atenção de vocês através aí desses rabiscos, mostrando aí uma linha do tempo. E nessa linha do tempo a gente vai conversar aqui, vendo algumas cenas, né, da pré-história, essas cenas que, como é que a gente sabe, professora? Através desses registros que ficaram cravados, né, marcados aí nessa questão da pintura rupestre. Então, esses são os registros que nós temos para poder, a gente poder falar e a gente poder discutir como era isso no passado. E aí, para a gente falar de objetos do passado, objetos da pré-história, e todo esse desenvolvimento, desde a pedra lascada, a pedra polida, e todas essas fases aí em que a humanidade, né, vem se desenvolvendo, eu trago aí para vocês um questionamento. E aí, pessoal, os objetos, né, em relação aí, o homem inventa por necessidade, ou ele cria uma necessidade para inventar esses objetos. Então, aqui a gente começa a ver alguns instrumentos, né, que foram desenvolvidos e utilizados pelo homem na pré-história. E eu pergunto a vocês, né, e vou levar para a professora Cláudia esse questionamento. E aí a gente vai dar uma dica, acho que a professora Cláudia vai dar uma dica, como é que vocês vão responder, se eu estou trazendo aqui, né, duas afirmativas. A primeira diz, o homem inventa por necessidade. Essa seria a afirmativa 1. E a afirmativa 2, o homem cria necessidade para inventar. E aí, professora Cláudia, como é que está esse chat? Esse chat aqui, professora, está muito bom, muitos alunos participando,
Nós temos aqui Davi, Tamara da Escola Sociólogo Gilberto Freire, Luiz da Escola Dom Bosco, nós temos Ana da Luiz Vaz de Camões. Então, estamos com vários alunos aqui. Tamara está dizendo que já estudou muito sobre pintura rupestre. E aí estão interagindo. Tamara queria até uma historinha de terror. Eu disse, não é de terror, Tamara, mas estamos relacionando a pré-história aqui, o nosso assunto bem importante. E quero aí que vocês digam realmente se o homem inventa por necessidade. Vocês coloquem é a primeira pergunta, né? Sim ou não. E 2, se ele cria necessidade para inventar. Então, 2, se você achar que é sim, se ele cria necessidade para inventar, você diz sim. Se achar que é não, coloca não, tá certo? Estamos aguardando aqui no chat essa perguntinha da professora Isabel Borges. Estão aqui adorando sua aula, professora. Já ficaram aqui ansiosos quando viram Isabel Borges na aula de ciências. Legal, pessoal. Que bom. Sejam todos aí muito bem-vindos, né? Fiquei feliz de saber que tem alunos que gostam muito, que já estudaram bastante sobre a pintura rupestre. Então, aí, diante dessa cena, a gente vai... Tentem responder. Se vocês colocarem o número 1, nós vamos acreditar que vocês estão afirmando que o homem inventa por necessidade. E se vocês colocarem o número 2, a gente vai dizer que o homem cria a necessidade para poder inventar, né? Então, ele está diante de uma necessidade e aí é que ele inventa. E aí nós temos alguns equipamentos. Então, a gente vê aí uma grande, de todas as que estão aí, a grande descoberta é a roda. A partir dela, a gente vai ver, nessa nossa aula de máquina simples, como ela é importante, como ela está presente em muitos instrumentos, né? E outros mais. A questão aí de polir a pedra, de utilizar a madeira, de utilizar depois o metal, na era dos metais. E aí, na nossa conversa ainda a respeito, né, desse esforço do homem realizando o trabalho e querendo, através desse trabalho, ter algumas vantagens, eu trouxe para vocês algo para a gente começar a pensar em relação de como é que a gente pode realizar algum trabalho e que é para realizar, utilizar alguns instrumentos que venham a facilitar. Então, aqui eu trouxe para vocês. Melhorar a realização de trabalho, esse é o grande desejo, né, de todos nós, desde o homem na pré-história. Primeiro, a redução do esforço físico, depois, realizar de modo fácil e, por fim, menor gasto de energia. Então, diante aí da realização do trabalho, é muito importante para que a gente perceba que a gente está realizando, reduzindo aí o esforço físico, realizar de forma mais fácil. Esse fácil pode vir também até na questão de mais rápido. E, por fim, menor gasto de energia. Então, eu quero realizar um trabalho que, no final, eu não esteja exausta. Algo que eu vou utilizar que venha facilitar aí o meu trabalho. E o que é que eu trago para vocês? Se a gente está falando em trabalho, então eu estou trazendo para vocês um conceito, né, do que vem a ser trabalho. Então, trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Então, esse seria o conceito de trabalho. Mas, ainda nessa imagem, eu gostaria que vocês percebessem que, para a realização de um determinado trabalho, eu utilizei 3 equipamentos diferentes. O primeiro, sendo utilizado aí uma pá para realizar esse trabalho. Depois, a questão aí do arado, o homem utilizando aí um animal para lhe ajudar. E, por fim, a questão aí de máquinas, o desenvolvimento de máquinas. Então, aí também, nesse conceito de trabalho, nessas imagens, eu mostro também um processo de evolução, onde eu trago desde um equipamento, desde um objeto que requer que este senhor, né, ele desenvolva esse trabalho com mais esforço. O segundo, ele desenvolve ainda com esforço, porque ele vai ter que dar a direção, ele vai ter que desenvolver uma força para baixo, né, auxiliando aí o trabalho aí do animal, utilizando esse animal para desenvolver, para facilitar o seu trabalho. E, por fim, uma máquina, algo mais sofisticado, mais complexo, e que vem desenvolver também aí. Agora, dá para perceber que em todos eles a presença aí do metal realizando uma função bem parecida. A questão aí é a vantagem em relação ao esforço. Então, vamos continuar a falar dessa questão aí de trabalho, né? Mas antes de colocar o conceito de máquina, a professora Cláudia, o que é que está acontecendo aí? O que é que tem de bom aí, professora Cláudia? Tamara já respondeu aqui para a gente. Ela disse que a primeira resposta, ela acha que é sim.
e a segunda é não. Davi também colocou sim, sim, não, não. Então, eu entendi que a primeira é sim e a segunda é não. Então, eles acham que realmente o homem inventa por necessidade, eles acham que sim. E ele não cria necessidade para inventar. Ele acha que o homem não cria. Ele simplesmente, ele inventa pela necessidade. Ó, que legal, né? Então, aí a percepção aí de vocês diz, o homem primeiro, né? Sentiu a necessidade, estava fazendo com maior esforço e começa a desenvolver objetos que venham a facilitar. Que legal. Mas será que na questão da história da humanidade, será que o homem primeiro inventou um objeto e depois que conseguiu fazer com que esse objeto tivesse utilidade? Eu estou levando só uma reflexão, mas gostei bastante aí da resposta de vocês, porque a maioria, né, dos objetos, das máquinas que nós temos, vem de, primeiro, uma necessidade do homem de facilitar aí o trabalho. E eu acho que ficou muito legal. Agora a gente vê, a partir da resposta de alguns alunos, ver o que quer dizer máquina. Observem aí, pessoal. Máquina é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho. Então, a gente está vendo aí que é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido e a intensidade de uma força com a utilização de trabalho. Então, a gente está vendo aí a máquina, né, realizando, facilitando, dando condições para o homem desenvolver um trabalho de forma mais leve, né, sem muito esforço, sem desenvolver aí uma grande força. O objeto, que a gente está chamando esse objeto de máquina, e que ele vai desenvolver. Mas na aula de hoje, nós vamos trabalhar com máquinas simples. E aí a gente vai ver agora o que é uma máquina simples. Porque a máquina, a gente já viu, que desenvolve, que vem a ajudar na realização de um trabalho. Mas agora a gente quer saber essa máquina simples. Vamos ver o que é uma máquina simples. São dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas, menos ou mais complexas, criadas ao longo da história pela humanidade. Então, aqui a gente está vendo que a máquina simples, embora, né, ela apresente aí uma absoluta simplicidade, mas muitas vezes essas pequenas máquinas, essas máquinas simples, elas estão presentes na construção e na elaboração de uma máquina complexa. Então, ela tem a sua utilização quando ela está de forma simples, mas a gente vai ver que em algumas máquinas complexas nós vamos utilizar ou nós vamos perceber a presença dessas máquinas simples. Mas vamos continuar. Na classificação, nós elegemos 4 tipos de máquinas e dizemos de máquinas simples, dizemos que essas seriam as mais importantes e é a partir dessas que eu posso conseguir subdivisões. Como é o caso do plano inclinado. Então, a gente está vendo o plano inclinado como uma máquina simples, a alavanca, a roda, a polia ou rodana, né? Tanto faz você encontrar o termo polia como rodana. Então, o que é que nós vamos ver hoje, professora? Nós hoje vamos ver máquinas simples, mas eu elegi 2 tipos e na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos ver os outros. Hoje nós vamos conversar sobre plano inclinado e alavanca. Então, vamos aí dar uma olhada primeiro em plano inclinado. Será que o plano inclinado está aí no nosso dia a dia? Será que as alavancas estão presentes no nosso dia a dia? Então, é o que nós vamos ver agora. Então, eu estou colocando que, antes de ver cada uma separadamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas máquinas no nosso dia a dia, né? Então, acho que vocês, os desenhos que estão ali, alguns eu tenho aqui para a gente poder observar, né? Desde uma simples pinça, que a gente vai ver também aí, a questão aí de uma tesoura, e na tesoura a gente vai ver hoje a diferença, o que é que facilita ou dificulta uma tesoura menor e uma tesoura maior. Uma tesoura com essa parte mais longa, e se ela for mais curta, o que é que vai acontecer? Então, se eu tenho esse pontinho aqui, olha, esse pontinho vermelho que prende essas 2 hastes que formam a tesoura, se ele tivesse mais na ponta, será que ele ia dificultar ou facilitar o trabalho? Será que ele ia desenvolver maior pressão ou menor pressão? Então, é algo para a gente trabalhar. A questão também do alicate. Qual é a facilidade
em relação ao alicate, né? Na medida que eu quero retirar um prego. Então, retirar o prego, tipo pinça, na mão, a questão do martelo, eu mostrando o alicate. A questão do martelo, se eu quero tirar com o alicate, o prego com a mão, ou se eu vou retirar com um martelo ou um alicate. Então, a questão aqui, né, que eu estava falando do alicate, é martelo. O que é que eu posso fazer para retirar? Que tipo de força eu vou desenvolver? E aqui nós temos outros, né, que, como eu coloquei aí, que faz parte do nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho uma lata, essa lata está fechadinha, né? É uma lata de milho em conserva, então agora eu quero abrir. Então, esse movimento que eu vou fazer para abrir a lata, será que tem a ver com esse tipo de máquina simples que nós vamos falar hoje? E tantos outros. E aqui na questão da balança, que aí alguns de vocês vão dizer assim, poxa vida, Isabel, eu já brinquei bastante, eu vou trazer a balança tanto com o efeito de balança, mas também o efeito de gangorra, né? A questão de balança de 2 pratos para poder equilibrar, mas a questão de gangorra. Vamos dizer que eu tenho 2 crianças brincando e, de repente, uma delas, né, desenvolve uma força aqui e que a outra não está conseguindo descer. Então, o que vai acontecer? Como é que eu posso fazer isso? Será que é aquela que tem mais massa ou aquela que desenvolve o maior peso? E aí fica fácil para a gente poder corrigir um erro, né, que no dia a dia nós falamos, né, o nosso peso, onde deveríamos dizer a nossa massa. Então, eu trouxe esses objetos para a gente conversar em relação à pinça, em relação a martelo, a tesoura, para a gente poder entender o que nós vamos ver agora. Embora que vamos ver primeiro a questão aí do plano inclinado. Então, aí no plano inclinado, trouxe 2 imagens para vocês, que é muito comum. Então, vocês aí já devem ter percebido nos ônibus, em alguns coletivos, que eles têm esse dispositivo de baixar em forma de rampa para os cadeirantes, principalmente, não é? Podendo também ser para outras pessoas que têm dificuldade de subir a escada. Então, a rampa aí como facilitando essa mobilidade. E aí também o caminhão de mudanças, facilitando aí com a rampa a subida de alguns objetos pesados. Então, o plano inclinado vem aí facilitar, né, o nosso dia a dia. E essa questão do plano inclinado, eu trouxe para vocês uma atividade. Então, eu tenho aqui 3 cenas. A cena 1, tá, um senhor, um jovem senhor, subindo aí a rampa na sua cadeira, né, de rodas, e ele está desenvolvendo aí uma força. O número 2 também está subindo uma rampa. Eu quero que vocês percebam a diferença em cada uma delas. E o terceiro. E a minha pergunta é, em relação à cena 1, 2 e 3, qual a cena onde o indivíduo cadeirante ele vai desenvolver menor esforço? Qual seria? Seria 1, o 2 ou 3? Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dizer para vocês como é que vocês vão colocar aí, rapidinho, essa questão dessa classificação. Cláudia. Bem, pessoal, vocês vão colocar onde ocorre o menor esforço. Se é na imagem 1, então vocês coloquem 1. Se achar que é na imagem 2, coloca na imagem o número 2. E se achar que é a imagem 3, coloca o número 3. Então, você vai colocar onde o cadeirante fez maior esforço. Se foi na rampa 1, 2 ou 3. Basta colocar o número, tá certo? E vamos ficar aguardando aqui. Ok. Enquanto vocês vão aí respondendo, né, e a professora Cláudia vai ver o melhor momento para dar a resposta, a gente vai falar agora de alavancas, né? E para falarmos de alavanca, vamos primeiro saber o conceito de alavancas. Alavancas são formadas por um objeto rígido, capaz de girar em torno de um ponto de apoio fixo, que a gente vai conversar agora a respeito dele. Então, aí, eu estou trazendo tanto a questão aí do martelo, na retirada aí do prego, como também de um perfurador de papel. Então, ambos apresentam ponto fixo. Tem que ter esse ponto fixo para poder retirar.
Então, aqui, esse martelo que não está apoiado na mesa, então ele precisa estar apoiado para facilitar aí a retirada do prego, porque o objetivo é o menor esforço. O que é que nós temos? A questão da gangorra que eu coloquei para vocês, né? Aqui a gente imagina que esse senhor, imagina que seja o pai dessa criança, ele está facilitando. A brincadeira aí não é desenvolver a questão de quem vai ter, quem tem maior massa, ou quem vai desenvolver o maior peso. Mas eu sei que alguns de vocês, né, às vezes, na brincadeira, diz, vou deixar o outro lá em cima e vai desenvolver, apesar da massa, vocês vão também desenvolver uma força para poder segurar mais tempo o seu amigo na parte superior. E isso é importante para o que eu vou conversar agora. Então, o que é que eu estou mostrando aqui? A questão aí do esforço, né? Então, eu tenho a questão aqui, a resistência, e esse esforço desenvolvido aí do lado, ele precisa ser equivalente para que essa gangorra ela fique equilibrada. Se ele desenvolver uma força maior, a tendência desse objeto aí que está sendo representado com a resistência é subir. E se for menor, talvez ele não consiga nem tirar do chão. Imagina que aqui esteja com um objeto de aproximadamente 80 quilogramas. Se ele desenvolver apenas uma força de 60, ele não vai conseguir, né, levar. E se for muito baixa, ele talvez nem tire do chão. Então, é isso que a gente vai conversar agora em relação a esse esforço. As alavancas, elas podem ser de 3 tipos: interfixa, interresistente e interpotente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nas imagens, porque elas estão marcadinhas com uma letra. E também aí do lado do slide, eu coloquei a legenda, porque quem quiser dar um print vai dar e vai poder estudar isso com atenção. Então, no primeiro, a interfixa, vocês devem perceber aí que o ponto de apoio está no meio. Então, o ponto de apoio está no centro, entre a força potente e a força resistente. Isabel, e qual é a diferença para o interresistente? Vocês vão colocar como referência o ponto de apoio. Veja, o ponto de apoio está em uma das extremidades. E aí fica fácil de deslocar num carro de mão objetos pesados, principalmente se ele estiver aqui nessa ponta. Então, quem está carregando aí a feira no carrinho de mão, tenta trazer os objetos pesados mais para aqui onde tiver o ponto de apoio, porque essa inclinação vai facilitar e você vai poder deslocar melhor. Se você colocar a parte pesada mais próximo aonde vai estar a sua mão, a tendência é que você vai ter que desenvolver uma maior resistência. E o interpotente, também o ponto de apoio, né? Apresenta agora numa extremidade, mas na extremidade inversa, né? Então, na interresistente, o ponto de apoio está numa extremidade, mas quem vai ficar no centro é a força resistente. E na outra ponta, né? Em uma extremidade, a força potente e o apoio. Aqui, na interpotente, o ponto de apoio em uma das extremidades e o ponto de resistente na outra, ficando no centro a força potente. Então, aí, para vocês desenvolverem bem, né, esse conhecimento em relação aos tipos de alavanca, vocês vão ter que olhar várias vezes e também ver na prática, gente. Eu acho que com a prática vai ficar mais fácil. Então, aqui, bem rapidinho, nós vamos ter cada uma delas. Eu mostrei ali, mas agora vocês vão ter com uma imagem maior e também com alguns exemplos, né? Então, alavanca interfixas. Quem é que eu tenho? A tesoura, a gangorra, o martelo, no momento aí da retirada do prego. E aqui uma imagem mostrando para a gente quem está onde, a questão da força aplicada, a carga, o ponto de apoio no centro. O que é que eu tenho mais? Aqui eu já tenho alavancas interresistentes. Vejam que o ponto de apoio ficou em uma extremidade e aqui a questão do abridor de lata e também o carrinho que a gente já viu no outro exemplo. Então, a força resistente, que é o objeto que a gente está transportando, ele vai ficar entre a força potente e o ponto de apoio.
Então, para entender bem esses conceitos e as diferenças entre um tipo de alavanca e outro, é importante que vocês saibam a posição entre força resistente e força potente, ok? Vamos ver mais um. Agora nós vamos ver a alavanca interpotente. Bem interessante a questão aí do cortador de unha, da pinça, né? E de outros objetos que a gente utiliza, como o pegador de gelo, o pegador de macarrão, vai estar também nessa representação. Então, o ponto de apoio está numa extremidade e a força resistente em outra, ficando aqui no centro a força potente. Então, qual é a diferença entre a alavanca interpotente, né? Então, a questão aí, ela é bem parecida com a anterior, porque ela mostra o ponto de apoio em uma das extremidades, mas quem vai mudar de lugar é a força resistente e a força potente. Então, é muito importante que vocês depois, quem achou interessante, quem acha que é importante rever aí essa aula. E eu trouxe para vocês agora a questão de Arquimedes, um matemático que viveu antes de Cristo, ó, em 282 a.C. até 212 a.C. Então, vejam a questão aí de alguém que já viveu há muito tempo atrás, e olha o que ele diz. Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. O que será que Arquimedes quis dizer com isso, né? Então, veja, antes de Cristo já tinha alguém trabalhando com essa questão de alavanca e ponto de apoio. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que eu acho que a professora tem um exemplo bem legal, uma hipótese, né? Que é a hipótese, e para a gente já encerrar e ela já se despedir. Daí, Cláudia, essa hipótese em relação a Arquimedes. Bem, Arquimedes foi um físico, um inventor, né? E ele, como o professor Isabel disse, ele pesquisou bem antes de Cristo, já tinha essa hipótese toda. Ele também descobriu o teorema de Arquimedes, que é o chamado de impulso, né? Ele conseguiu provar isso aí. E aí ele continuou a pesquisar, ele construiu, além de descobrir as alavancas, ele também foi descobrindo também as armas de guerra também na época, ele foi descobrindo à medida que ele foi pesquisando. Então, ele aí já foi um grande pesquisador desde aquela época. Tchau, tchau, pessoal. Veja que legal aí a questão. Continue aí a pesquisa em relação a Arquimedes. Tchau, pessoal. Continue essa aula no próximo encontro. Tchau.